Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. CESP, Auditor Federal de Controle Externo 2011. A lei penal que, de qualquer modo, beneficia o agente deve retroagir, desde que respeitado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Item errado. A lei penal pode ser ultrativa, reger fatos praticados durante sua vigência, mesmo após revogada, e retroativa, reger fatos praticados antes de sua entrada em vigor. A ultrativa e retroativa somente poderão ocorrer quando a lei penal for mais benéfica ao agente. Código Penal, artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. CESP, Juiz Estadual 2012. No que se refere à aplicação da lei penal, é correto afirmar que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, mas nas de multa não se desconsideram as frações da moeda. Item errado. Desprezam-se penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, frações de dias. Pena de multa é igual frações monetárias. Código Penal, frações não computáveis da pena, artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Atenção! Frações monetárias. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida do Presidente da República, exceto se o agente tiver sido condenado no estrangeiro. Item errado. Os crimes praticados contra a vida do Presidente da República serão sempre submetidos à lei brasileira, mesmo que o agente tenha sido condenado no estrangeiro. Código Penal, artigo 7º, extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Extraterritorialidade incondicionada. CESP, Advocacia 2009. A lei penal admite interpretação analógica, recurso que permite a ampliação do conteúdo da lei penal através da indicação de fórmula genérica pelo legislador.
Item correto. A lei fornece uma hipótese casuística e criminaliza também outras hipóteses idênticas, fórmulas genéricas. O intérprete estará usando a interpretação analógica, que é a comparação entre a hipótese exemplificativa e a hipótese que ocorreu no caso concreto. A interpretação analógica, intralegem, é permitida toda vez que uma cláusula genérica se segue a uma fórmula casuística, devendo entender-se que aquela só compreende os casos análogos aos mencionados por esta. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que os crimes cometidos no exterior por agente estrangeiro contra o patrimônio de sociedade de economia mista instituída pelo Poder Público Federal brasileiro não se sujeitam à lei brasileira. Item errado, Código Penal, artigo 7º, extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes, alínea B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. CESP, TJ, DFT, Juiz 2015. Constitui homicídio qualificado o crime praticado com o emprego de asfixia. Item correto. Código Penal, artigo 121. Homicídio simples, igual matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. CESP, Auditor Fiscal 2016. A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas, em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um delito culposo. Item correto, culpa própria. O agente atua de forma culposa, sem intenção que ocorra o resultado, mas acaba produzindo o resultado não pretendido. Culpa imprópria. O agente quer o resultado, mas acredita que está diante de uma exclusão da ilicitude. Discriminantes putativas, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. CESP, Consultor Legislativo 2014. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço no Código Penal, adotaram-se, respectivamente, as teorias da atividade e da ubiquidade. Item correto. Pulo do gato. Lutar. Lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. Tempo do crime é igual teoria da atividade. Código Penal. Tempo do crime, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Código Penal. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão,
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. CESP Analista Judiciário 2015. Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta. Item correto. Tentativa incruenta ou branca. A coisa ou pessoa visada não chega a ser atingida. Agente realiza os atos executórios, mas a pessoa ou a coisa contra a qual recai a conduta não é atingida. Tentativa cruenta ou vermelha. A coisa ou pessoa avisada chega a ser atingida, embora não haja consumação do crime. Os atos executórios atingem o bem jurídico, embora a consumação não seja alcançada. Pulo do gato. Sofreu o atentado e foi acertado. É igual ao sangue na roupa. Tentativa cruenta ou vermelha. Sofreu o atentado, mas não foi acertado. Roupa continua branca. Tentativa incruenta ou branca. Banca CESP 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. CESP Notário 2019. O arrependimento posterior ocorre quando o agente, mesmo em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou ao bem tutelado, repara o dano à pessoa ou restitui o bem até a prolação da sentença, por ato voluntário próprio. Item errado, Código Penal, artigo 16. Arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Requisitos para o arrependimento posterior sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. A reparação do dano deve ocorrer até o recebimento da denúncia. CESP Delegado 2016. Segundo a teoria da imputação objetiva, cuja finalidade é limitar a responsabilidade penal, o resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Item correto. Teoria da imputação objetiva tem a finalidade de limitar a responsabilidade penal. O resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Segundo o NUSI, 2019, curso de Direito Penal, teoria da imputação objetiva. Constitui-se o nexo causal levando-se em conta os antecedentes que sejam considerados ilícitos e potencialmente aptos a gerar o resultado, tanto que o fizeram. CESP, Defensor Público 2011. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no Código Penal, é correto afirmar que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública praticados por quem esteja ao seu serviço, exceto se o agente for absolvido no estrangeiro.
Item errado. É um caso de extraterritorialidade incondicionada. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha C, contra a administração pública por quem está ao seu serviço. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. CESP, Defensor Público do Estado, 2012. O médico que, em procedimento cirúrgico, tiver esterilizado uma paciente devido à inobservância de regra técnica, impossibilitando-a de engravidar, responderá por lesão corporal culposa porque agiu contrariamente à regra técnica da profissão. Item correto. CP, artigo 18. Disse o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A conduta do médico, no caso da questão, é culposa, pois não teve a intenção de causar a lesão corporal. O médico foi negligente, pois deixou de observar uma regra técnica da profissão. CESP, perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado em Júlio debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Item correto, lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Mário responderá por lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Banca CESP, 2019, PGE, analista judiciário de procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Item correto. O STF entende, na súmula 711, que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Observação: a lei nova, neste caso, entra em vigor durante o crime, não depois. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, não existindo hipóteses de exclusão da ilicitude. Item errado. O aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, porém, há hipóteses em que o direito autoriza a realização da conduta. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. CESP, delegado 2013. Segundo a teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo pelo fato de existir, nesse dolo, juntamente com os elementos volitivos e cognitivos,
considerados psicológicos, elemento de natureza normativa, real ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Item correta. Teoria causal. O dolo é composto pela vontade de praticar os elementos do tipo e pela vontade de descumprir a norma, contrariando o direito. Essa vontade é chamada pela doutrina de dolo normativo, que inclui a consciência atual da ilicitude. O dolo não é, para os seguidores da teoria causal, somente o dolo natural, assim compreendido aquele constituído somente pela vontade de praticar a conduta prevista num tipo penal. CESP, Delegado 2013. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo. Item errado. A questão traz um excesso extensivo. O excesso decorre do prolongamento da ação defensiva, mesmo após ter cessado a agressão injusta. Excesso intensivo. O agente se excede na intensidade da reação à agressão injusta. Exemplo: X dá um soco em Y que está valendo. Y fica nervoso e repele a injusta agressão com uma arma de fogo. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.